Tarde mais uma vez, hoje dia 11 de fevereiro de 2021, né? A vocês que estão aí assistindo, é um prazer novamente estar aqui falando com vocês. Hoje na disciplina de fitossanidade, a gente vai abordar o assunto Introdução ao estudo dos fitopatógenos. E também vamos falar de conceitos do que, o que é um patógeno, o que é a entomologia, o que é a fitopatologia, para que vocês compreendam a importância desses organismos que podem causar doenças em espécies vegetais, ou seja, os organismos fitopatógenos. Como vocês já sabem, né? Podem interromper aí ao longo da aula para fazer questionamentos, não fiquem com dúvidas, e nossa aula, esse conteúdo aqui está sendo gravado e vai ficar disponibilizado aí no canal do YouTube Vinícius Reis _oficial para vocês sanarem as dúvidas. O que não impede, inviabiliza de vocês mandarem perguntas aqui a qualquer tempo pelo Teams, né? Bom, então vamos lá. Qual o objetivo da nossa aula de hoje? É fazer com que vocês possam conhecer a importância da fitopatologia para os cultivos agrícolas. A fitopatologia é uma área da ciência que vai se dedicar ao estudo de organismos que são capazes de causar doenças em espécies vegetais, em cultivos agrícolas, né? Então, muitas tarefas, muitas atividades, muitos tratos culturais são realizados nos cultivos agrícolas ao longo da cadeia de produção. E uma dessas técnicas que, por sua vez, oneram o custo de produção, está relacionada ao controle de pragas e doenças em cultivos agrícolas. Então, é importante conhecer um pouco dessa ciência, que é a fitopatologia, porque na semana que vem a gente vai ter a oportunidade, inclusive, de conhecer algumas técnicas para controlar esses fitopatógenos, por exemplo, controles físicos, químicos, práticas culturais, genéticas, enfim, mas isso para a semana que vem. E o que é que você ganha com a aula de hoje, né? Vocês vão ter a possibilidade de adquirir habilidade para compreender o que são sintomas, o que são sinais que as espécies vegetais apresentam para você ter a possibilidade de ter um diagnóstico e, assim, controlar pragas e doenças. É muito mais, financeiramente falando, econômico fazer o controle preventivo, ou seja, prever, fazer práticas na sua área aí, que você tem a possibilidade de prever se tem a doença, se tem a praga, e entrar com a medida preventiva, do que, após instalada a praga ou doença, você efetivamente entrar com uma medida de erradicação. Então, é muito mais fácil fazer, utilizar estratégias preventivas. Bom, então, para que vocês possam compreender um pouco do que é a fitopatologia, a gente vai trazer alguns conceitos antes disso. Portanto, estudar as doenças que causam, organismos que causam doenças em plantas é importante, porque essas doenças, essas espécies consideradas pragas aí, né, como os insetos, eles vão afetar diretamente o desenvolvimento das espécies vegetais, né, bem como também afetar aquilo que pode ser comercializado, como, por exemplo, os frutos, então causando danos indiretos, provocando doença, ou seja, então é importante conhecer a biologia, a forma como esses insetos, essas doenças se comportam. Então, estudar as doenças de plantas permite conhecer os agentes envolvidos no processo de infecção, e bem como antecipar ações e propor estratégias para minimizar esses prejuízos econômicos e ambientais. Como eu falei anteriormente, é muito mais interessante do ponto de vista econômico, principalmente, né, você prever aquilo que pode acontecer, quando isso é possível, ou seja, utilizar estratégias, ações antecipadas para minimizar os prejuízos. Então, algumas áreas vão se ocupar de estudar esses fenômenos de doenças e presença de doenças e pragas em plantas. Primeiro, o que é um patógeno? O que é um patógeno? Patógeno é um organismo que é capaz de causar doença. E aí já vou antecipar aqui o que a gente já vai ver mais para frente, né? Então, algumas áreas da fitopatologia ou da sanidade ou fitossanidade de plantas estão diretamente relacionadas com o estudo de patógenos. Porque se a gente quer que a planta, os cultivos, eles estejam saudáveis, nutricionalmente se desenvolvendo bem, significa dizer que a gente está
propiciando um ambiente que o patógeno ele esteja ausente, ou quando presente, que esse patógeno esteja em quantidades que não causem prejuízos, ou seja, danos econômicos consideráveis. Portanto, o patógeno é todo aquele organismo que é capaz de causar doença em espécies vegetais, em plantas. E o que seria a entomologia? A entomologia é uma área da ciência que se dedica ao estudo de insetos. Portanto, entomologia é uma área da ciência que vai se dedicar ao estudo de insetos. E como vocês podem imaginar, a entomologia também é uma área importantíssima para a fitossanidade, porque grande parte dos organismos que são considerados pragas em cultivos agrícolas são insetos. E a entomologia é uma ciência que estuda os insetos. Grande número de insetos são considerados pragas agrícolas, mas não podemos deixar de falar também que o desequilíbrio ambiental, né, a influência do homem nos ambientes é que provoca esse desequilíbrio e, consequentemente, a proliferação desses insetos que a gente vai considerar como praga, né? Então, o desequilíbrio, a perda da diversidade, da biodiversidade, é que vai fazer com que os insetos eles apareçam em maior quantidade. E, por fim, aqui, a fitopatologia. Nada mais é do que uma ciência que estuda organismos que podem causar doenças em espécies vegetais. Veja bem, o patógeno é aquele organismo que é capaz de causar doenças. O fitopatógeno, ou a fitopatologia, é a ciência que estuda os organismos que são capazes de causar doenças em espécies vegetais. Ok? Recapitulando. Patógeno é o organismo que é capaz de causar doença em planta, por exemplo. Pode ser um micro-organismo, pode ser uma bactéria, um fungo, um nematóide, um inseto, por exemplo, né? Uma lagarta, como a gente falou aqui da mandarová. O que é entomologia? É uma ciência que se dedica ao estudo de insetos, não esquecendo que os insetos são, muitos deles, pragas agrícolas. E o que seria a fitopatologia? É uma ciência que se dedica ao estudo de doenças em espécies vegetais, em plantas. Por enquanto aí, dúvidas? Não. Não, né? Então vamos lá. Muito bem, aqui alguns conceitos para que vocês materializem essas informações, né? Bom, o que é o patógeno? Você já sabe, né? É aquele organismo que é capaz de causar doença. O que é a patogenicidade? É a capacidade que um organismo tem de causar doença. E essa patogenicidade ela é proporcional ao número de organismos infectantes. O que é que eu estou querendo dizer? Quanto maior o número de patógenos, maior é a patogenicidade, que é a capacidade de causar doenças. Se você tem uma menor quantidade de patógenos, menor também será a patogenicidade, ou seja, a patogenicidade ela é proporcional ao número de organismos infectantes. Quanto maior o número de patógenos, maior a patogenicidade. O inverso é verdadeiro. Quanto menor o número de patógenos, menor será a patogenicidade. E o que é a colonização, falando nesse processo de doenças de plantas, né? A colonização está relacionada com a presença do organismo, ou seja, de um patógeno, no tecido do hospedeiro ali, na folha, no fruto. Então, isso é a colonização, mas não há a infecção, não há invasão dos tecidos, ou seja, não há invasão do patógeno na célula da folha, do caule ou do fruto. Já a infecção é quando o organismo ele consegue invadir, ele pode produzir enzimas que vão degradar as células e esse organismo ele invade e se multiplica no tecido do hospedeiro, ou seja, da espécie vegetal. Ok? Dúvidas aí em relação a esses termos, essas terminologias? Mariana, tudo ok? Graziele, Givaldo? Até agora tudo ok, professor. Eu achei interessante essa distribuição aí, porque é um resumão que fica mais marcado mesmo para ficar na memória ali, né? Esse é o objetivo, é deixar claro, né, que vocês tenham
em conta o que são os conceitos e associar a ação do organismo, né? Dos patógenos, por exemplo. Mas, como eu já disse em outras aulas, não se preocupe em relação a atividades avaliativas que dificilmente eu vou perguntar o que é um patógeno. O importante é você conhecer como que o patógeno se comporta, mas pensar em situações de decorar conceitos, vocês esqueçam que não, a metodologia não é essa. Vamos Não, lá. eu me refiro até a gente conhecer os conceitos mesmo, não no sentido de cobrança, mas no sentido de você saber empregá-los Não, com conforme as certeza. necessidades. Com certeza. Importante, sim. Bom, gente, por que que é importante estudar as doenças em plantas? Eu trago para vocês aqui nessa imagem uma previsão do USDA, que nada mais é do que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Observe aqui, nessa imagem, né, que há uma projeção da produção de alimentos entre os anos 2026 e 2027, ou seja, muito próximo, daqui a 5 anos, né, 5, 6 anos, há uma projeção mundial do aumento de produção de alimentos. Há uma projeção mundial do aumento de produção de alimentos em diversos países. E aí eu apresento alguns aqui, ó. Por exemplo, na Austrália, uma projeção de aumento de 9%, na China, 15%, União Europeia, 12%, Estados Unidos, 10%, Canadá, 9%, na Rússia, em torno de 7%, e aqui no Brasil, há uma projeção, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, de um aumento de 41% do volume de produção de alimentos. Bom, então acompanhe o raciocínio. Se a gente tem que, daqui a 5, 6 anos, o Brasil tende a aumentar a sua produção de alimentos em quase metade do que a gente tem hoje, imagina que você tem dois caminhos. O primeiro é potencializar as áreas atualmente já agricultáveis, ou seja, aumentar a produção e produtividade das áreas que já estão ocupadas, ou a segunda alternativa seria ampliar essas áreas agricultáveis. De todo modo, é importante conhecer os organismos ou micro-organismos que podem prejudicar o desenvolvimento dessas espécies agrícolas que vão produzir alimentos. Por quê? Se a gente precisa aumentar essa produção, isso vai estar relacionado ao aumento de consumo nacional e internacional, uma vez que o Brasil também exporta, é importante conhecer os organismos e micro-organismos que podem causar doença nessas espécies vegetais, porque senão, naturalmente, a gente vai ter um comprometimento do volume dessa produção. Então, considerando que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de alimentos e de madeira reflorestada, o agronegócio, né, a agricultura, ela contribui de forma significativa para o produto interno bruto, que é a soma das riquezas do nosso país. Então, portanto, conhecer o comportamento das doenças em espécies vegetais é fundamental para a garantia de um manejo eficiente e racional. Então, a gente sabe aí, já tem uma projeção do aumento desse volume de alimentos, e é importante, então, a gente conhecer como é que se comportam esses organismos que são patógenos, que podem causar doenças em plantas, senão a gente tem um comprometimento no volume de produção de alimentos, e como eu já disse, vai haver uma interferência aí no volume financeiro, né? Ou seja, no produto interno bruto. Portanto, se a gente sabe que vai aumentar a produção de alimentos, é importante que a gente compreenda como é que a gente pode fazer com que as espécies vegetais elas sejam menos influenciadas em função da ação desses organismos ou micro-organismos patogênicos. Eliane, seja bem-vinda. Estamos falando aqui nesse momento de projeção de alimentos para os anos que vêm pela frente. Então, quais são os agentes fitopatógenos? Antes de falar de agente fitopatógeno, Mariana, que está muito atenta aí aos nossos comentários, Mariana, o que é um agente fitopatógeno? Pode falar, Mariana. Estamos ouvindo.
Aí é como tá falando aí, são organismos que causam danos às culturas. Agentes fitopatógenos, Direta e indiretamente. complementando o que você está falando, né? Os agentes fitopatógenos são aqueles agentes capazes de causar doenças em espécies vegetais, né? Então, eles são organismos que podem ser vistos a olho nu, mas também podem ser micro-organismos. Alguns deles a gente não consegue visualizar completamente suas estruturas a olho nu. Então, são organismos que causam danos às culturas, influenciando, como Mariana disse aí, de forma direta ou indireta, na rentabilidade do empreendimento agrícola. Podem ser agentes fitopatógenos, podem ser micro-organismos como bactérias, fungos, vírus e insetos, que podem atuar diretamente no dano, né? Causando danos às folhas ou às partes também comercializadas como os frutos, ou também atuando como vetores, ou seja, eles transportam protozoários, vírus, fungos para outras áreas, ou seja, podem atuar como vetores, transportadores de doenças. E aí eu trago, falando em doenças, né, eu trago uma aqui muito importante na cultura da soja, que é a ferrugem na soja, ou ferrugem da soja. Como vocês podem ver aqui, essa parte mais amarelada é uma área onde está possivelmente infestada com a ferrugem. E aí, numa imagem mais ampliada, vocês podem ver aqui a parte superior da folha da soja, com essa coloração aqui mais enferrujada, por isso que o nome é ferrugem da soja, onde estão presentes aí as estruturas do fungo. É um fungo que provoca essa doença. Na parte inferior, na parte de baixo da folha, observem aqui, ó, tudo isso aqui são microestruturas fúngicas, ou seja, são estruturas de reprodução do fungo causador da ferrugem da soja. E como vocês podem imaginar, o Brasil é um dos maiores produtores em nível internacional de soja. Portanto, a gente abastece o mercado interno e também exporta soja para outros países. E aí, uma doença dessa, naturalmente, ela pode afetar negativamente tanto a produção da soja, bem como também as taxas de importação, influenciando diretamente no mercado financeiro. Portanto, conhecer agentes fitopatógenos, como o exemplo do fungo causador da ferrugem da soja, é super importante para a manutenção do mercado, tanto interno quanto internacional, principalmente quando são culturas que estão diretamente relacionadas à nossa alimentação. No caso da soja, são outros interesses econômicos, né? Mas temos mais exemplos aqui de patógenos que atacam diretamente culturas de interesse ligado à produção de alimento, que estão, a sua grande maioria das vezes, produzidas por agricultura familiar ou pequenos produtores. Temos aqui exemplo de lagarta também, ó, observe aqui, é um inseto que ele é muito voraz, consegue aí se alimentar de galhos, de folhas, de muitas espécies agrícolas e causando dano direto aí para essas culturas, uma vez que aquilo que poderia ser comercializado, por exemplo, como folhas, é atacado, é consumido por esses insetos, as lagartas. Bom, mas aí eu pergunto a Graziele, considerando os micro-organismos, aquilo que eu já disse até agora, e esta imagem aqui abaixo, eu lhe pergunto, os micro-organismos são inimigos ou aliados quando se fala de cultivos agrícolas? Inimigos, professor. Inimigos? Mariana, concorda? Mariana? Givaldo, concorda? Concordo. Mariana, concorda. Givaldo? Professor, eu já acho que depende. Em alguns casos podem ser inimigos e em outros casos podem ser aliados. Complementando o que Givaldo está falando, perfeito. Quando a gente pensa
pelo exemplo que eu acabei de falar, da ferrugem da soja, que é causada por um micro-organismo, que é um fungo, ele vai ser considerado um inimigo, porque ao se reproduzir nessa área, ele vai causar um dano direto à cultura da soja, e isso tem relação direta com a produção da soja, que vai diminuir a produção, né? O fungo cresce e diminui a produção, então ele é considerado, nesse caso, um inimigo, pela sua ação. Mas, nessa imagem que eu coloco aqui, observe que, claro que vocês não conheciam ainda, né? Se conheciam, vão rever. Essa estrutura aqui, ó, observe a seta do mouse. Essa estrutura branca aqui são estruturas fúngicas de um fungo do gênero Cordyceps. Então, esse fungo, ele cresce, como você está vendo aqui, em insetos. Portanto, o fungo ele pode ser inimigo, causando danos econômicos sérios, como é o exemplo da ferrugem da soja, mas ele pode ser um aliado quando você utiliza o fungo para controle de insetos. Então, a gente chama de fungos entomopatogênicos, ou seja, fungos que podem causar doenças e matar insetos. Fungos entomopatogênicos. Então, observa que aqui ele vai provocar a morte de insetos, como, por exemplo, aí, lagartas, mariposas, bicho-pau, entre tantos outros insetos aí que os fungos podem atuar de forma biológica, ou seja, pode-se utilizar os fungos para fazer controle biológico de insetos considerados pragas em lavouras. E aí esses fungos não vão atacar a sua lavoura de interesse, eles vão ser utilizados para o ataque de insetos, eles são específicos. Portanto, respondendo à pergunta, os fungos, os micro-organismos podem ser inimigos, ou seja, atacar e afetar diretamente os cultivos comerciais, mas podem ser aliados ao fazer o controle biológico, por exemplo, de insetos. Ok, gente? Seguindo aqui. Aqui eu apresento para vocês um fungo também, né, chamado Phytophthora infestans. Observem aí que os nomes científicos de fungos, de insetos, eles são um pouco complicados, mas isso com a prática, vocês repetindo, falando algumas vezes, treinando, vocês conseguem pegar o jeito, né, da escrita e da pronúncia. Então, Phytophthora infestans é o nome de um fungo que pode, entre outras culturas, causar doenças também no tomateiro. Nesse caso aqui, a requeima do tomate, provocando aqui esses danos, como vocês podem ver. Então, os esporos desse fungo, esporo é uma unidade de reprodução do fungo, é como ele se multiplica. Então, os esporos produzidos em plantas doentes, eles são dispersos, eles são disseminados, distribuídos pela ação do vento, em distâncias curtas ou até longas. E esses esporos aí também podem ser transportados por insetos. Nesse caso, os insetos são vetores dessa doença, né? Então, e o interessante é que esse fungo ele pode sobreviver em restos dessa cultura do tomate em curto período de tempo. Portanto, quando você pensa, por exemplo, em fazer o controle de insetos ou de agentes fitopatogênicos em uma área, é importante também você atentar para o seguinte, a rotação das culturas. Olha a informação que eu acabei de mostrar a vocês aqui, né? Os esporos, que são a unidade de reprodução desse fungo, que é um agente fitopatogênico, pode ficar nos restos dessa cultura por períodos curtos. Então, você terminou o seu plantio de tomate numa área, tinha essa doença, a requeima do tomate, causada pelo fungo Phytophthora infestans, e o próximo ciclo você introduz novamente o tomate, e você não erradicou a doença, provavelmente você vai ter um ataque aí do Phytophthora causando a requeima do tomate. Então, fazer a rotação de cultivos, ou seja, colocar culturas diferentes, é importante, inclusive, para fugir desse ataque de patógenos. No nosso lado direito, eu coloco para vocês aqui, ó, também o plantio do tomate e mais uma doença. E aqui vocês estão vendo os danos causados na folha, né? O fungo chamado Septoria lycoperse, que é o agente causal, ou seja, é o fitopatógeno, né? Que causa a doença chamada de septoriose. Então, o fungo ele vai produzir também esses esporos, né, essa unidade de reprodução,
que vão ser dispersos também, disseminados a curta distância em função da ação de chuvas, por exemplo. Ou através do gotejamento em áreas de irrigação, quando são também irrigados essas áreas com pivô central, são estrutura de irrigação em áreas maiores, né? Então, são duas doenças importantes no tomate, aí chamado de septoriose e requeima do tomate. E como eu já disse, chama a atenção mais uma vez, é importante estar atento, fazer essa rotação de culturas ou fazer a desinfestação da área para que você não já esteja introduzido na sua área a doença antes mesmo de você introduzir as mudas aí para o próximo cultivo. Tudo certo aí, gente? Alguma dúvida? Tudo certo. Muito bem, Graziele. Você vai ser Certo, professor. a responsável, bem tranquilo, Vivaldo, por me dizer se está tudo certo, hein? Gente, olha bem, vamos falar aqui de mais alguns termos para vocês entenderem a ação da fitopatologia. O que seria um hospedeiro? O que é um hospedeiro? É a espécie vegetal, ou seja, é o organismo que vai hospedar, que vai abrigar o agente causador da doença, ou seja, o agente fitopatógeno. E aí eu trago aqui um exemplo para vocês, a cultura a cenoura, né? Cultivo de cenoura, que pode ser infestada por pulgões, como vocês podem ver aqui, tá vendo? Então, uma imagem mais aproximada aqui, uma infestação de pulgões atacando aí a parte aérea da cenoura, do cultivo da cenoura. Então, o hospedeiro aqui seria a cenoura, né? O agente fitopatógeno, o pulgão. Pulgão que pode, inclusive, infestar diferentes hortaliças. Mas, eu coloco uma outra imagem para vocês aí. Alguém saberia dizer que planta é essa aqui? Bonita, né? Que planta é essa? Ninguém arriscaria dizer? Eu tenho ela aqui na roça, mas eu não sei o nome dela, não. Sabe não? Graziele? Eu não sei não, professor. Não acho que seria o IP? O senhor falou o quê? IP. É o IP, gente. Mas aí eu pergunto, somente espécies cultivadas comercialmente, como por exemplo o tomate, a soja, são hospedeiras de doenças ou patógenos? Ou seja, a gente só considera hospedeiro uma espécie agrícola comercial, como por exemplo o cultivo da cenoura ou da soja que eu falei, ou o tomate? Sim ou não? Eu acho que não, porque nessa planta aí mesmo, lá de vez em quando fica alguns fungos, algumas coisas assim aparecem nela. Então acho que ela é considerada hospedeira também. Perfeitamente. Toda espécie vegetal, Givaldo, ela é considerada uma hospedeira, porque pode abrigar, sim, insetos patógenos ou micro-organismos patógenos também. Então, o hospedeiro é uma espécie vegetal que vai hospedar o agente fitopatógeno. Pense que na espécie vegetal, ali estão contidos nutrientes que podem ser alvo de atração de insetos e de micro-organismos, que podem sim causar doenças. Então, não são somente as espécies agrícolas que são ditas hospedeiras. É claro que elas apresentam muito mais doenças, porque as espécies agrícolas, naturalmente, estão em uma área em maior quantidade e de maneira uniforme, ou seja, a diversidade biológica é menor. Portanto, há uma maior incidência de pragas e doenças diferentes das outras espécies que crescem naturalmente, mas não deixam de ser hospedeiras. Portanto, só espécies cultivadas comercialmente são hospedeiras de doenças ou patógenos? Não. Toda e qualquer espécie vegetal pode ser considerada um hospedeiro. Aqui eu apresento para vocês um outro conceito. Sinais. O que são sinais? Sinais são as estruturas do patógeno que são exteriorizadas, ou seja, estão na parte externa do tecido doente. E na grande maioria das vezes, podem ser vistas no hospedeiro a olho nu. E aí eu trago exemplo para vocês aqui.
Então, aqui temos morango, frutos de morango, sadios, e ao lado direito nós temos uma imagem de um morango com essa estrutura esbranquiçada que vocês estão vendo aqui sobre o fruto, sobre o morango. Já viram essa imagem aí em feiras livres, em supermercado, quando você adquire o morango? Já observaram esse detalhe aí esbranquiçado? Parece algodão. Já viram isso? Eu não, só vi o pimentão. Muito bem. Então, assim, no caso do morango, inicialmente, Mariana, isso daqui, ó, são estruturas de um fungo. Isso aqui é uma estrutura do fungo que a gente dá o nome de micélio. Parece uma estrutura em formato de algodão mesmo. Então, o fruto, né, o fruto do morango é bastante nutritivo, portanto, há a possibilidade de crescer o fungo. Então, a forma como a gente pode observar se aquela fruta, aquele fruto está doente, ou uma espécie vegetal, uma planta, né, uma folha, por exemplo, um galho, é observar o sinal, a presença da estrutura do patógeno. E neste caso aqui do exemplo do morango, a gente tem aí a estrutura fúngica, ou seja, essa parte esbranquiçada aqui, que é o micélio do fungo, nos dando a informação de que há a presença do fungo, ou seja, um sinal do patógeno. Portanto, o sinal é a estrutura do patógeno exteriorizada que pode ser vista a olho nu. Um outro exemplo, aqui embaixo, são pimentões saudáveis, né, aptos ao consumo. Mas, do lado direito, nós temos aí, ó, estruturas circulares, como vocês podem ver aqui, e também nessa outra imagem, aqui e aqui. São estruturas circulares que são provocadas também por um fungo. Mariana já disse que já viu essa imagem aí em pimentões, né? Então, Foi Grazi. Graziele, desculpa. Tudo bem. Essas estruturas aí, circulares, são provenientes da presença de um fungo também. Então, isso daqui também são sinais. Se você pegar o pimentão, e observar essas estruturas circulares que eu mostro para vocês aqui nessas fotos, vocês estão vendo os sinais da presença de um patógeno. E nesse caso, o patógeno é um fungo. O fungo é Coletótricum gloesporioides. Este fungo, apesar de nome difícil de pronunciar, ele causa a doença chamada antracnose. Então, se você observar no campo um fruto desse com essas estruturas circulares, você pode afirmar que há na sua área a doença chamada de antracnose, causada pelo fungo Coletótricum gloesporioides. E aí você precisa atuar com medidas de erradicação da doença, ou pelo menos de diminuir os danos na área, né? Dúvidas do que são sinais? Bom, estou seguindo aqui, né? Então, nesse próximo slide aqui, eu mostro a vocês aqui o que são sintomas. Veja bem, para vocês não confundirem, tá? Os sinais, você observa a estrutura do patógeno. Eu mostrei, por exemplo, para vocês no slide anterior, micélio, estrutura de fungo, tanto no morango quanto no pimentão. Já os sintomas são alterações, ou seja, a aparente mudança, tanto nas espécies, tanto nas partes comestíveis, como, por exemplo, folhas, frutos, como também folhas que não são comercializadas. Então, os sintomas são alterações provocadas pelos agentes fitopatógenos que promovem alterações na fisiologia das plantas. E aí, eu trago para vocês aqui o exemplo da cultura do alface. Então, aqui temos a folha do alface, e tudo isso que vocês estão vendo aqui representado por essa seta azul são manchas circulares pardacentas, que nos dão a informação de que há ali o ataque de um fungo chamado Cercospora longissima.
Por isso que o nome da doença é mancha de cercóspora. E aí, tanto os sinais quanto os sintomas, gente, aqui, eles ajudam no diagnóstico da doença. E, em muitas vezes, né, em muitos casos, pode-se conhecer o agente fitopatogênico. Eu falei no slide anterior, quando você observa no campo aqueles sinais circulares no pimentão, você pode afirmar há doença antracnose na área, ou seja, há o ataque do fungo Coletótricum gloesporioides. Se, por outro lado, na cultura do alface, você observa essas manchas pardacentas na folha, você pode afirmar a doença mancha de cercóspora, causada pelo fungo Cercospora longíssima, está presente. E aí é preciso fazer um controle da doença, porque senão vai se espalhar pela área. Então, gente, a presença de manchas circulares pardacentas, como vocês podem observar aqui na imagem, tem bordas bem definidas e o centro é mais clarinho, né? Incide inicialmente nas folhas mais velhas e depois essa doença, né, o fungo, ele consegue migrar para as folhas mais novas. E vai danificar boa parte do limbo, ou seja, da folha, da estrutura, e que inclusive é comercializada, né, é comestível. Portanto, vocês observam aí a possibilidade de dano econômico grande que tem um fungo numa área dessa aí de cultivo de alface. Conhecem a diferença a partir de agora do que é um sinal, de que é um sintoma, Givaldo? Sim, professor. Inclusive, alguns eu já percebi aqui nas minhas culturas aqui, agora a gente consegue. Eu vejo muito do fungo, eu vejo muito em frutas aqui, em algumas frutas, que passa do tempo de colher, quando a gente vai ver, elas já estão assim. Entendi. Aí você pode ter, possivelmente, ataque de fungo ou de bactéria também, né? Mas eles nos dão essa informação que há algo de errado, né, na área. Gente, como eu disse, na semana que vem a gente vai tratar sobre procedimentos para a gente evitar que a doença se instale ou como a gente pode minimizar o ataque dessas doenças. Ou seja, estou falando de técnicas para controle de doenças, seja um controle físico, mecânico, biológico, enfim, mas isso vai ser para a semana que vem. Como eu já disse para vocês em outros momentos, né, a gente tem que sempre procurar a forma de consolidar a nossa aprendizagem. E o nosso cérebro, ele reconhece isso, consolida a nossa aprendizagem do conteúdo observado na prática. Portanto, vamos à prática. Qual o agente fitopatógeno da cultura do abacaxi? Vocês conhecem? Eu não. Graziele, Mariana, Givaldo? O nome Conhece? técnico eu não sei não. Mas eu tenho um abacaxi aqui na roça e ele começa a estourar os pedaços assim, quando começa dá umas manchinhas do lado e começa a estourar alguns. Aí quando você vai ver por dentro, tá todo podre. Essa é a doença que dá nele. E o cheiro? O cheiro fica horrível. O nome da doença? Que dá nele. Sim, o nome da doença, você sabe, não? Não. Pois eu digo. O agente, respondendo a primeira pergunta, qual o agente fitopatógeno da cultura do abacaxi? Fungo. O agente fitopatógeno é um fungo. O nome do fungo é Fusarium. O nome da doença é? Dê a dica. Alguém consegue responder o nome da doença? Fungo seria fusariose? É uma coisa assim? Perfeito. Pela lógica. Perfeito. Pela lógica. Ih, falei, acertei. Pois é. Agora sim, professor. Esse é o fator interno da planta. Mas eu tenho aqui na minha roça um ataque de fator externo. Raposa. Ela vai, come, deixa um buraquinho lá e parte para outro. Tenho muitos ataques de raposa aqui nos meus abacaxis. É mesmo? É. Ixi. Mas assim, falando daqui a pouco a gente fala dessa questão da raposa. Não, foi assim, minhas duas doenças, digamos assim, aqui. Entendi. Mas em relação ao abacaxi, por exemplo, quais seriam, diante daquilo que a gente falou aqui,
quais são os sinais que a planta vai apresentar para você, que você, ao observar a planta ou as plantas, vão fazer a partir de agora você enxergar, poxa, ali tem ataque de fusariose. O que é que a planta, o que é que o fungo deixa de sinal para você lá? Ou seja, qual a estrutura que ele deixa lá? Ele deixa tipo uma bolinha, e ele começa a sair. Ele é como se fosse uma erupção do abacaxi, que sai, como se fosse alguma coisa, no caso, em se tratando de uma pessoa, como se fosse um carnegão que começa a sair da pele, uma erupção. Mais ou menos isso que fica. Então, aí, pelo que você está falando aí, tem que até olhar direito se não tem alguma broca, né? Se não tem alguma broca, ou se realmente é a fusariose. Olhando, observando sem, analisando, melhor dizendo, sem observar uma foto ou estar em campo, a gente pode até ser induzido ao erro. Mas o ataque, a doença principal do abacaxi é a fusariose. E aí ele vai apresentar, como você disse aí já, esse mau cheiro. As plantas elas vão apresentar esse exudado que a gente chama, né, que é a liberação de uma uma substância realmente fétida, e as estruturas são essas estruturas fúngicas nesse micélio. Os sintomas, aí você já bem colocou, né? Quando você abre ali a um comprometimento, né, da estrutura interna, já em estágio bastante acelerado, inclusive apresentando esse odor desagradável. Correto? Professor, sim, isso aí atacou meus abacaxis no ano passado, no início do ano passado. O que foi que eu fiz? Foi só uns 4 ou 5 pés que eu vi isso. Aí cortei eles todos e queimei. Aí de lá para cá nunca mais apresentou nos outros, não. Inclusive esse ano já está dando abacaxi, não apresentou nenhum, não. Já colhi até alguns. Perfeito, Foi então. só naquela época. Quando o seu ataque é muito pontual, essa é uma estratégia interessante. Você realmente removeu toda a parte que estava afetada e, de forma controlada, você colocou fogo, porque aí o fogo realmente ele tem essa capacidade de eliminar, né, as estruturas que ficam dos patógenos. Perfeito. E se controlou, imagino que o seu investimento financeiro para o controle foi baixíssimo, né? Exceto a sua mão de obra, né? Bom, eu vou... Foi mesmo, foi bem baixo. Imagino. Pois é, esse é o interesse, né? Quando você pensa em utilizar técnicas de controle de fitopatógenos, de doenças, de insetos, é importante sempre ter em mente que o custo da aplicação da sua técnica de prevenção, ele nunca pode ser maior do que o custo do próprio dano da doença, senão é irracional, não justifica, né? Mas eu vou encerrar a nossa gravação aqui para a gente conversar sobre outras coisas e tirar mais dúvidas.